Olá, pessoal, tudo bem? Patrícia César, sócia fundadora da Zona Investimentos, e já estou aqui para a gente fazer mais um Papo em Alta. E dessa vez eu vou receber o Homero Cunha, o Homero é nosso assessor aqui no escritório, e a gente vai bater um papo sobre ESG. Então, essa sigla, na verdade, ela diz respeito à parte de meio ambiente, de governança corporativa e também a parte social das empresas. Entender um pouquinho mais sobre isso e como é que os nossos investimentos podem estar atrelados e como é que isso influencia nos nossos investimentos todos os dias. E também, antes de mais nada, antes de eu chamar o Homero, quero lembrar vocês que um dos grandes objetivos que a gente tem aqui no escritório é manter vocês sempre bem informados. Então, aqui no nosso site, vocês conseguem acessar uma parte específica de relatórios gratuitos e também no nosso blog, com várias informações todos os dias para vocês. Outro lugar importante para vocês conseguirem buscar informação é no nosso Instagram, que além das publicações que a gente tem aqui, vocês também têm acesso a Linktree, onde a gente coloca diversos conteúdos, como, por exemplo, todos os nossos e-books, eles vão ficar ali disponíveis para vocês. Então, vamos chamar o Homero para a gente conversar um pouquinho. Pessoal, então, como eu tinha comentado antes, estou aqui com o Homero. Tudo bem, Homero? Tudo bom, Patrícia? Tudo bem. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ESG. Então, eu já tinha comentado antes, o ESG é uma classificação que a gente tem, que, na verdade, acabou sendo muito mais comentada nesses últimos, em especial a partir de 2020. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E acho que antes da gente começar, Homero, é explicar o que significa essa sigla, né? O que significa a sigla ESG. E aí, depois que tu já explicar, a gente falar. E, né, eu, pelo menos, comecei a prestar mais atenção nisso desde o ano passado. Comecei a ver isso aparecer mais na mídia, tanto que a gente te acompanha aqui dentro do escritório desde o ano passado. É moda ou veio para ficar? Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui, né? Que bom. Então, assim, vamos botar um pouquinho no contexto. Eu acho que antes da gente falar propriamente da sigla, né? Vamos falar direto da sigla. A sigla de ESG é Environmental, Social and Governance, que, traduzindo para o português, a gente também usa a sigla ASG, né? Que significaria Ambiental, Social e Governança, tá? Então, por que a gente ficou mais em voga esse tema nos últimos meses, né? Nos últimos anos, né? Na verdade, ele não é um tema antigo, não é um tema novo, tá? Ele teve início em 2004, com uma carta do ex-secretário das Nações Unidas, o Kofi Annan, talvez tenha falado errado, mas pronunciado errado, mas ele era ex-secretário das Nações Unidas, onde ele convidou os principais agentes financeiros, principalmente em Wall Street, a tomar atitudes mais, digamos assim, em prol do meio ambiente, ou seja, não se preocupar somente com o lucro, tá? Então, agora já vamos botar um pulo para 2020, né? A gente tinha muito essa questão do ESG com a parte verde, né? Com a parte limpa. E o que aconteceu em 2020 que botou chamou atenção para mais uma sigla, mais uma letra nessa sigla, né? Que é o social. A gente teve aquele caso com o George Floyd nos Estados Unidos, né? Que foi aonde logo depois daquilo houve uma movimentação massiva nas redes sociais, né, aonde a gente teve aquela questão do Instagram de postar um quadro negro no feed. Então, assim, as empresas se envolveram muito nisso, e a população, logo depois que as empresas começaram a se envolver nessas campanhas de marketing, começaram justamente a dizer assim, façam alguma coisa, né, ajudem realmente a sociedade a mudar isso, e elas realmente fizeram. A gente tem casos, por exemplo, a Nike ajudou com 40 milhões de dólares campanhas contra o racismo. A gente teve o Bank of America, que também fez uma campanha que, se não me engano, foi 1 milhão de dólares também contra o racismo. Então a gente teve assim, a participação mais ativa dessas companhias nessa parte mais social. Então por isso que esse tema ele voltou muito ativa, tá? Então, assim, o que a gente pode dizer com relação é moda, não é moda? A gente pode dizer assim, com certeza é algo que veio para ficar. Por quê? Porque as pessoas agora têm muito mais acesso a dados e também muito mais acesso a como essas empresas vão se comportar e como elas vão estar agindo, principalmente em outros fatores que não são só o ambiental, né? Que não é só a parte verde, digamos assim. Exato, eu sinceramente espero também que tenha vindo para ficar, né? Porque se a gente conseguir juntar a empresa dar lucro, né? A empresa que está dentro do fundo, que pode ser a empresa ESG, pode ser o fundo ESG, e ainda a gente juntar com boas práticas, com certeza todo mundo só sai ganhando, né? Com certeza.
E com relação a essa parte dos investimentos efetivamente, como é que eu consigo saber, se a gente for falar da parte de fundos de investimento, como é que o investidor consegue saber se aquele fundo que ele está investindo, ele é um fundo que trabalha único e exclusivamente com empresas que são, né, com ações de empresas que são ESG, ou se existe algum outro tipo de métrica ali, como é que ele consegue acompanhar essa informação? Então, assim, quando a gente fala de fundos de investimento, né, muitos que eles disponibilizam um portfólio, né, alguns deles disponibilizam esse portfólio, então é possível utilizar, muitas vezes pesquisar, a gente já vai falar um pouquinho mais para frente dos nossos índices aqui no Brasil, né, que a gente tem alguns índices para medir quais companhias estão ou não estão ali dentro, mas em geral a gente tem que sempre buscar fundos que tenham gestoras com seriedade, gestoras com histórico, né, e também, assim, é interessante a gente usar o próprio conceito ESG no momento que a gente vai escolher um fundo. Porque, pô, a gente pega ali uma gestora, vamos dizer assim, gestora X, como é que é a governança dele? Então, quer dizer assim, quem é que faz parte do conselho, da direção? Por exemplo, assim, é uma direção inclusiva? Por exemplo, existem mulheres em cargos de direção? A gente tem uma diversidade dentro dessa empresa, porque o fundo nada mais é que uma empresa. Por trás do fundo, por trás dos resultados, são pessoas. Então, se a gente consegue ter essa transparência, e a grande maioria dos fundos que tem essa abordagem ESG, eles, digamos assim, tornam isso público, isso é fantástico. Então, a gente pode tirar até uma base pela própria gestão do fundo, né? Se ele adota os próprios princípios que ele utiliza na análise de ativos, né? E, claro, ele também sempre pode contar ali, né? Geralmente eles utilizam alguma consultoria, alguma empresa especializada para fazer essa gestão, né? Exato. E como é que a gente, né, por que o investidor, ele poderia se preocupar, né, por que seria interessante para ele buscar empresas, que seja fundo ou as empresas diretamente, né, pensando em investimentos mais sustentáveis e sustentáveis em todos os níveis, né, não necessariamente só meio ambiente, mas sustentáveis em governança, então com uma governança clara, sustentáveis na parte social. Então, por que isso pode ser interessante para o investidor? Para responder essa pergunta, tem uma frase que eu acho fantástica, tá? Empresa que está no vermelho não se preocupa com o verde. Então, assim, a gente olhando, né, pensando, imagina que uma empresa que está com as contas em dia, que tem ali que tem o seu balanço certinho, que está seguindo boas práticas, principalmente na parte de resultados e números, ela tem margem, ela tem caixa para se preocupar com fatores externos, né, para se preocupar muitas vezes com devolver aquilo que ela tem para a sociedade, para devolver aquilo que ela tem, por exemplo, explorando determinados recursos ambientais, ela consegue se preocupar com isso. E assim, no final do dia, tudo se reverte em resultado. Vamos botar de uma forma prática, tá? Uma empresa que se preocupa com a economia de água dentro do processo de produção, ele está gastando menos água, consequentemente ele vai conseguir ter mais lucro lá no final. Então, assim, uma empresa que se preocupa muitas vezes com o bem-estar dos seus funcionários, ela vai consequentemente ter uma força de trabalho mais motivada e também reduz o passivo trabalhista lá na frente. Então, quer dizer assim, as coisas vão se entrelaçando de uma forma onde que, adotando boas práticas, adotando muitas vezes essa situação onde eu penso fora da caixa, fora dos números, fora do core da empresa, a gente acaba tendo resultados fantásticos, né? Então, uma coisa vai levando a outra. Então, eu acho que é bem nesse intuito, assim. Pensando fora, a gente também consegue multiplicar dentro, né? Exatamente. E como é que o investidor pode, então, investir em empresas que tenham esse tipo de classificação? Hoje no Brasil, né, a gente tem aqui alguns ETFs, que a gente chama, né, que é onde a gente tem alguns indicadores, alguns índices, onde as empresas fazem parte, né. Eu vou citar aqui alguns que são os mais famosos, assim, né, que acho que o primeiro deles é o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, tá? Ele vai medir basicamente como é que as empresas aderem a esse comportamento de sustentabilidade, né, de fatores ambientais, tá? O índice de carbono eficiente, que é quando há um comprometimento das empresas em redução dos gases de efeito estufa, em geral o CO2, né? E o índice de governança corporativa, tá? Basicamente essas empresas são listadas lá, a gente pode consultar eles dentro da B3, tá? Tem mais um que eu vou falar agora no finalzinho, mas vamos só fechar esse do índice de governança corporativa,
que é onde ele vai medir basicamente a satisfação dos funcionários dentro da empresa e como ela é gerida, digamos assim, né? E lembrando, né, o investidor que não pensa em governança, ele tá, digamos assim, entregando ali a rentabilidade da carteira, né, digamos assim, deixa a deriva essa rentabilidade, né? A governança é fundamental hoje nas empresas. Tem um outro índice, né, que eu acho bem legal da gente falar, que é o S&P B3 Brasil ESG. Nesse índice, tá, ele vai listar aqui basicamente as 100 empresas no Brasil que mais condizem com os fatores ESG globais, tá? Legal. A gente tem aqui alguns, ela é listada, a gente consegue achar esse índice fácil, tá? E ele vai mostrar as empresas que são mais aderentes, né? A gente tem aqui um exemplo, dentro do índice global, né? A gente tem uma referência nossa aqui, seria a MRV, né? MRV, a consultora MRV, que se enquadra dentro das empresas de ESG no ranking global, né? No ranking americano, no caso. Então, assim, as formas são diversas, né? A gente pode fazer uma carteira dentro de ações, a gente pode fazer tanto investir em fundos, né? E aí, como a gente sempre fala, o ESG, ele tem, digamos assim, uma certa... Não vamos botar uma escala, que eu acho que a escala é um pouco complicada a gente dizer que botar em números, né? Mas vamos botar assim, quando nós, como investidores, vamos analisar algum determinado setor ou alguma determinada empresa, a gente pensa o seguinte, essa empresa X, ela trabalha como? Ela trabalha com... explorando minério, digamos assim. Então, na minha política, não considero que explorar recursos minerais, recursos, né, do meio ambiente, seja uma política boa. Então, eu não vou investir por minha decisão, né? Bom, ou pode ser o seguinte, por mais que a empresa explore recursos naturais, né, ela está tomando atitudes, digamos assim, está devolvendo muitas vezes para a sociedade, tá fazendo, por exemplo, uma empresa de celulose, ela faz o replantio desse material, desse insumo posteriormente. Então, assim, as práticas, elas vão depender muitas vezes conforme o que o próprio investidor vai adotar na hora de escolher, né? Isso varia muitas vezes de caso para caso. Mas esses números, eles são públicos, tá? Principalmente essa parte de emissão de carbono e esse índice de governança, tá? É bem fácil de achar essas informações. Claro, isso fica no site da B3, isso? Exatamente. A gente consegue consultar lá esses ETFs aqui, né? Que daí já nos dão uma boa base quais são as empresas, né? Legal. Além dos ETFs, também a gente tem os fundos, efetivamente. Antes da gente começar a gravar, a gente estava falando sobre eles, né? Até um dado, teve uma vez que eu estava olhando, né, no começo eu tinha te perguntado se era novo. Na verdade, eu tinha visto uma informação, se eu não me engano, na Europa, já tem em torno de 60 trilhões de dólares que são investidos em fundos que, de alguma forma, estão envolvidos com o mundo ESG lá, né? A gente está, né, na Europa, isso já era uma preocupação anterior, do que a gente tem aqui no Brasil, porque, como eu comentei, né, no comecinho parece que isso é novo, parece que começou no ano passado, e na verdade não, né? Então, lá eles já têm uma quantidade de dinheiro realmente muito grande. E uma coisa que a gente começou a ver aqui na nossa própria plataforma, que era o que a gente estava falando no começo, logo que a gente começou a escutar sobre isso no ano passado, com mais força, se eu não me engano, eram 2 fundos unicamente que a gente tinha aqui na plataforma da XP disponíveis, né? Hoje, dali 6, 8 fundos, a tendência é que entrem mais fundos ali. Né? Então, é uma oportunidade que tem alguma alternativa ali de fundo que a gente já pode citar para o investidor, talvez procurar ali as informações? Claro, assim, é muito importante a gente falar, isso é um ponto central, assim, né, que eu acho que a gente pensa daqui para frente, né? A gente vê tudo isso muito novo no Brasil, mas fora já é uma realidade. Hoje a Europa concentra 50% de todo o valor em ESG, ele está na Europa, né? Então, lá já era mais antigo isso. Os Estados Unidos concentra mais ou menos 25% e a Ásia concentra mais ou menos outros 25%, sendo o principal player o Japão, tá? O que é legal da gente botar, assim, a gente botando num universo para frente, né? As gerações aliás, digamos assim, o público que mais se preocupa com o ESG, são os millennials, né? Que são nessa faixa aqui que hoje está chegando na faixa dos 30, 35 anos, né? Mulheres e investidores extremamente qualificados, ou seja, a alta classe dos investidores mundiais.
Então, o que a gente espera, né? Somente nos Estados Unidos, nos próximos 20 anos, se estima que somente os millennials vão gerar 80 trilhões de dólares em ativos, né? Em riqueza. Herdar e gerar, né? Então, a gente imagina assim, se a gente botar só, por exemplo, 20 bilhões de dólares, 80 trilhões, né? Então, se a gente pegar somente um quarto disso, né? 20, ele é do tamanho do SP500 hoje. Nossa, é muita coisa. Então, Realmente. então a gente imagina que, digamos assim, mais ou menos uns 87%, assim, né, para falar um número meio exato, assim, de millennials que se preocupam, que já investem em ESG, vão estar gerando todo esse montante no futuro. Né? Então, assim, é algo que é extremamente latente, é o futuro, digamos assim, é algo que vai começar a ser mais cobrado, é algo que vai começar a ser mais público nisso, né? Então, assim, a gente certamente a gente vai começar a ver mais fundos, principalmente disso. O Brasil, a gente ainda tem uma margem muito grande para fazer, a gente ainda tem muito do nosso dever de casa para fazer, principalmente nessa parte de sustentabilidade empresarial, né? O Brasil, a gente tem, por exemplo, uma matriz energética que é invejável no mundo inteiro, né? Nossa parte energética é invejável no mundo inteiro, em questão de energia renovável, porém a gente ainda tem muito que fazer em questão das empresas, né? Mas a gente vai chegar lá, e até porque a gente também tem muito o que fazer na nossa própria bolsa, né? A gente conseguir passar isso para o nosso investidor. E fora também os fundos que nós temos hoje na plataforma, né? Que estão disponíveis para o investidor ali dentro da plataforma da XP, cada vez mais a gente vê, por exemplo, fundos, digamos assim, que acessam mercados que não são possíveis de se acessar na Bolsa de Valores. Vamos botar equity, por exemplo. Cada vez mais a gente vai investimento ESG. Tá? Então, assim, já é algo que a gente vê, inclusive, numa escala menor, digamos assim. As empresas de proporção middle market, que tem aquele faturamento que não chegou, digamos, na bolsa, que não abriu o capital ainda, eles já estão se preocupando nisso, até para que sejam possíveis, digamos assim, alvos de joint ventures, que possam entrar em portfólios de fundos de private equity, que possam participar muitas vezes de processo de M&A. Então, essas empresas elas já estão voltando para isso, já estão entrando nesses padrões. Então, eu acho que além dos produtos que nós temos na prateleira hoje, né, que a gente tem ali dentro dos fundos que nós temos hoje, ainda vai vir muito produto diferente, ainda vai vir muitas outras formas de diversificar o portfólio dos investidores dentro desse segmento. Né? Acho que tem muito para crescer ainda. Que legal. A tendência de verdade é que isso acabe virando o padrão e quem não seguir isso é que vai ser diferente, né? Tomara que a gente chegue no momento que a gente inverta, né? Então, quem não estiver seguindo isso é que não vai fazer sentido o investidor acessar. E para quem quiser acessar ali, gente, se vocês entrarem na plataforma da XP, a gente depois coloca aqui nas informações do vídeo, a gente tem hoje ali a lista de todos os fundos, inclusive é interessante porque o investidor tem acesso a fundos que vai ter investimentos de empresas aqui no Brasil, tem alguns fundos que são de empresas no exterior, tem fundos também que vocês conseguem fazer investimentos em empresas que são classificadas como ESG também em dólar, então já existem várias alternativas ali para o investidor, para todos os tipos, perfis, dentro dessa parte de bolsa, claro, para os investidores. Então, é interessante porque a gente normalmente bate até na tecla dessa parte de ESG para a bolsa, mas isso vale, que nem até o Homero estava comentando, para vários outros pontos. Um investidor que faz um investimento de renda fixa, por exemplo, em algum momento ele pode estar preocupado se aquela empresa que ele está investindo, daquele banco, se também segue os padrões. Então, é legal que cada vez mais isso vai começar a ficar maior. Então, a gente coloca para vocês ali o link com todos os fundos que hoje já tem disponíveis para vocês conseguirem acessar. Espero que daqui a pouco a gente venha bater um papo falando que essa situação já inverteu, que hoje que a gente vai ter muito mais empresas e fundos que realmente se preocupem com isso. Homero, quero agradecer a tua participação aqui com a gente, é um prazer, muito obrigado.